Bom dia! Deus abençoe a todos, amados e queridos irmãos. Nós vamos estar lendo a palavra do dia hoje. Abre sua Bíblia Sagrada. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. O título da mensagem é Eliseu aumenta o azeite da viúva. O título da mensagem. Vamos estar lendo uma palavra para esse dia. Uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Ele disse: não poucos. Então entra. Eliseu disse: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre ti e sobre os filhos e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso, porém. E ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos viverei do resto. A palavra do dia hoje, amados, está falando de uma mulher. Uma mulher que pediu orientação para o profeta Eliseu. Uma mulher que estava vivendo dias maus. Ela estava vivendo em luto, porque a perca do seu marido e também dos seus filhos, porque o esposo dela deixou dívidas para ser paga. E ela não tinha
como sobreviver dentro de uma casa e ainda com os seus filhos. Se naquela época não pagava as dívidas, o credor, para quem o esposo já estava devendo, ia pegar os filhos dela para trabalhar, para ser de servo. Mas a palavra vai dizer que o esposo que faleceu temia, a palavra de Deus diz assim, que temia. Ela disse, meu esposo, né? A palavra de Deus diz, ele clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, aqui ela disse, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia, ele temia ao Senhor. Era um homem que temia, era um homem que servia a Deus. Mas ele houve a falecer. E ela vai falar, pedir uma direção, uma orientação, né? Pedir uma orientação para Eliseu. E Eliseu, como um profeta, homem de Deus, guiado por Deus, pelo Espírito Santo, ele dá uma direção, uma orientação para essa mulher. E essa mulher era uma mulher que obedecia, porque nós temos que obedecer. Para o milagre acontecer na nossa casa, na minha e na sua casa, tem que haver obediência. O sobrenatural de Deus acontecer. Ela pega todo a palavra de um profeta, a orientação do profeta. E ela disse, o profeta faz uma pergunta para ela. E ela responde, né? Ele lhe disse, que eu hei de eu fazer, né? Presta bem atenção. Declara-me, ele disse, declara-me que o que tens, ele disse, o que tens em casa. Olha que ela responde. E ela disse, olha que ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão, ela disse, senão uma botija, de azeite. Então ele disse, ele vai, que ele disse, deu uma direção para ela, pede para ti vasos emprestados. Vai na casa dos vizinhos e pede vasos emprestados. E também fecha a porta. Quando nós fechamos a porta em secreto, amado, o sobrenatural acontece. Quando você fecha a porta em oração, falando com o teu pai em secreto, porque o pai dá recompensa para aquele busca a Deus em secreto. E ela fecha a porta com a orientação do profeta e pede para os filhos ir nas casas dos seus vizinhos e traz vasos, né? Pega os vasos e o sobrenatural acontece, porque o azeite é derramado sobre os vasos. Os vasos começam a descer, a multiplicação, a unção enche. Seja cheio da unção nesta manhã, cheio da presença do Espírito Santo. Você que encontra vazio, nesta manhã, a unção vai descer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Há uma unção aí, derramado nesta manhã, através da palavra do Senhor. E a palavra de Deus, todos aqueles vasos,
A parte que estiver cheio, partiu, pois, dele e fechou a porta. Obediência, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ele lhe trazia os vasos e ela enchia. Oh, glória! A multiplicação nesta manhã. Os vasos foram cheios. Essa mulher, ela disse: tens um vaso. Ela tinha um vaso de azeite, né? Ela tinha um pouco, né? Naquele vaso. Pela fé dessa mulher, a fé, nós temos que ter fé. O sobrenatural, aleluia. A unção, o azeite, a presença estava na casa dela, a presença de Deus. A presença do Pai, o sobrenatural, o Deus ao qual nós servimos, ao qual nós adoramos. A presença, a unção, aleluia, a multiplicação. Aquela mulher pagou as dívidas. A palavra diz assim, que então veio a ela, eu fiz saber ao homem de Deus, e disse a ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Uma mulher que devia, uma mulher que pagou as suas dívidas. Uma mulher que tinha dívida para ser paga, ela paga as suas dívidas, ela não tem mais dívida, ela não deve mais. E os filhos também não vai ser mais escravo. Houve bonança, houve sobrenatural sobre o lar, um lar de tristeza, um lar de luto, houve o que? Alegria, houve providência, porque o nosso Deus é um Deus provedor, um Deus de providência, um Deus que multiplica o alimento sobre o seu celeiro. E nesse mês de novembro, vai vir uma grande provisão na sua mesa, na sua casa. Não vai faltar o pão de cada dia na sua mesa, no teu celeiro, não vai faltar. Há alimento sobre a sua casa. Há uma unção de ousadia nesta manhã. O mesmo Deus que era na vida do profeta Eliseu é também na minha vida. E Eliseu deu uma orientação para aquela mulher. E aquela mulher obedeceu a orientação do profeta. Ela pagou as suas dívidas. Dívida. Oh, glória. Ela pagou as suas dívidas. E tu e os teus filhos vivei do resto. Ela pagou as dívidas e viveu também de resto. E os teus filhos vivei do resto. Há uma multiplicação. Pagou as dívidas e houve também as bênçãos de Deus sobre o lar, sobre a casa dela. Porque Deus é fiel. Deus é um Deus provedor. Uma mulher que vivia em luto. Uma mulher que estava triste, porque o credor vinha tirar a paz dela, batia na porta daquela mulher para pagar as dívidas. Ela pagou a dívida, ela pagou a dívida que ela devia. E houve o que? Bonança, multiplicação, provisão, porque o nosso Deus é um Deus de provisão, de multiplicação. Assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes no deserto e deu para a multidão se alimentar dos pãezinhos e dos peixes, multiplicou os pães e os peixes e deu graça ao Pai. Assim nesta manhã, agradeço o Pai nesta manhã pela multiplicação, pelo alimento no teu celeiro, pelas bênçãos de Deus recebidas nesta manhã. Assim como Deus na vida daquela mulher, houve provisão, há uma provisão dentro da sua casa. Amém? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Amados, tudo eu posso.
naquele que me fortalece, que é Jesus de Nazaré. E nesta manhã há uma grande provisão. Deus vai providenciar. É um sobrenatural sobre a sua casa. Tem pouco, tem pouquinho. Nesse pouquinho, o Senhor multiplica. Nesse pouco aí, é uma grande multiplicação de unção, de ousadia, das bênçãos de Deus derramada sobre a sua casa, transbordante sobre a sua mesa, sobre a sua casa, sobre a sua família. Café com a palavra de Deus nesta manhã. Amém? O mesmo Deus que aumentou o azeite da viúva é o mesmo Deus que vai aumentar o teu azeite sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tem profeta de Deus nessa terra, assim como Eliseu, um homem escolhido, separado, que deu uma direção para essa mulher. E houve o que? Obediência. Fecha a sua porta nesta manhã. Entra na oração. Porque o Pai recompensa. Vai dar recompensa para cada um de nós. Amém? Deus vos abençoe todos vocês. Deus abençoe todos os povos, línguas, raça, homens e mulheres e crianças, jovem e os mais velhos, todos sejam abençoados. Deus derrama, Pai, uma unção de bênção sobre a vida do teu povo, Pai. Aquele que precisa de uma porta de trabalho, entra com provisão, Senhor, nesta casa, Pai. Aquele que precisa de cura, Senhor, na área da saúde, entra com uma cura nesta manhã. Restaura o vigor, restaura a saúde, Deus Todo-Poderoso. Aquele que precisa, que está um lar de tristeza, de luto, alegria, assim como na casa da viúva, houve felicidade, houve multiplicação, houve alegria, Pai. Abençoe esse lar que está em tristeza, que está em luto. Há alegria nesse lar, assim como na casa da viúva, houve alegria, houve multiplicação, houve a presença do Todo-Poderoso. Onde tem a presença de Deus, tem multiplicação, tem cura, tem libertação, tem milagre, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Fique todos na paz e na comunhão do Espírito Santo. Deus abençoe. Hoje é dia 2 de novembro de 2025. Deus abençoe esse mês de novembro. Deus é fiel para prover tudo aquilo que vocês precisam. Deus abençoe a todos os amados, queridos irmãos. Deus abençoe.